Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Então, eu achei necessário fazer essa introdução para que os irmãos entendam o porquê que nós vamos entrar nesse assunto e a importância de entrarmos nesse assunto, que são princípios elementares da doutrina de Cristo. Esses são os princípios elementares da doutrina de Cristo. É o A, é I, O, U, que todo cristão tem que saber, né? Então vamos lá. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. A respeito de quê? Do contexto anterior, que ele vai falar do sacerdócio de Cristo, que é superior, uma aliança superior, vai comparar com a ordem de Melquisedeque, que não teve origem, apareceu do nada, né? Então, é do sacerdócio levítico, e comparando com o sacerdócio de Cristo, que é superior, e ele coloca um pouco sobre Melquisedeque aqui também. Aí ele fala que são coisas, muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Está ensinando novamente, né? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Então, as coisas que eles tinham que falar, que são muitas e que é difícil de entender, ele daria continuidade à questão do sacerdócio, à antiga aliança. O livro aos Hebreus, ele fala muito sobre o sacrifício dos animais, comparando com o sacrifício de Cristo, sacerdócio, um sacerdócio superior, fala de aliança, né? Então, sempre vai fazendo essa comparação. Só que estava sendo difícil explicar por quê. Um dos motivos é que essas pessoas tornaram tardias em ouvir, porque foi falado, né? Ele fala assim, vamos lançar de novo, vamos falar de novo. Então eles demoraram a ouvir. Muitas vezes, o ouvir não se refere simplesmente a entrar nos nossos ouvidos aqui naturais, mas você prestar atenção, estar atento, né? Pois é, então negligenciar um assunto, não prestar atenção no assunto, não entender o assunto. E aí ele fala, olha, temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar, porque vocês tornaram tardios em ouvir, negligentes, demoraram, não aprenderam. Aí ele coloca, devido ao tempo, já deviam ser mestres, né? Então, eles deviam ser mestres. Aí ele coloca também que eles tinham necessidade de aprender novamente os princípios elementares. Princípios é o ABC mesmo. Tudo tem um princípio. A criação teve um princípio, no princípio, né? Tudo tem um princípio na vida. E a base do Evangelho começa com esses pequenos princípios, que nós chamamos de fundamentos. Hoje eu vi uma reportagem, deu até vontade de pegar no YouTube as entrevistas das pessoas que perderam suas casas em enchente. Pegar na hora da entrevista ali, fazer uma coletânea e passar num telão, para a gente ter uma noção do que Jesus fala de uma pessoa que não constrói a casa sobre a rocha. Destruição e sofrimento. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica
É como um homem que constrói a sua casa numa areia, vem a tempestade, os ventos batem contra ela, grande é a sua destruição ou ruína. Então eu vi uma mulher que a lama estava entrando dentro da casa dela, e ela foi salva porque o irmão quebrou a parede dos fundos, e ela saiu pelo buraco. E eu vi o desespero, um condomínio sol nascente perto daqui, né? E na hora eu estava lembrando da parábola de Jesus. Eu vi uma casa que caiu, graças a Deus não morreu ninguém ali, ninguém foi ferido. Eu comecei a lembrar dessa palavra. Então, trazendo para o reino do Espírito, quando nós não colocamos a palavra dentro de nós, nós podemos colocar informação, muita informação. Essas informações não vão resolver nada, mas nada mesmo. O que vai resolver é a palavra vivificada dentro de nós. Então nós temos que lembrar que a palavra de Deus é espírito e vida. Ela é viva, algo que pulsa. Viva é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Olha, por mais que seja capaz os melhores psicólogos, cientistas, neurologistas e assim por diante, eles não conseguem fazer a divisão alma e espírito, porque somente a palavra é capaz de discernir o que é alma e o que é espírito. É uma linha tão tênue que para o homem natural é indivisível, né? Então Jesus fala que a palavra dele é vida, espírito e vida. E nós precisamos que nosso espírito receba essa palavra. E esses princípios são comparados ao leite espiritual. É leite, irmãos. Isso aqui é leite espiritual. É o que mais me deixou espantado, que a doutrina da transferência é leite espiritual. E ao longo dos anos, passei uns 15 anos sem ouvir falar sobre isso. Sobre a questão de transferência, um princípio espiritual, né? E esse assunto ele é tão profundo que ele vai mudar a sua forma de ver as coisas e vai te colocar numa posição mais fácil de receber as coisas de Deus, né? Leite espiritual. Olha só 1 Pedro 2:2. Mais na frente, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Depois de Hebreus, Tiago, Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Esse foi um dos versículos que mais me chamou a atenção quando era novo convertido. Gravei ele rapidinho. Jeremias 15:16, gravei esse, o Salmo 119, versículo 105. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E comecei a orar em cima disso, quando era um novo convertido, e não sabia nem o que estava orando. Só pedia a Deus, me dá um desejo ardente pela tua palavra. Então comecei a orar dessa maneira, para que esse desejo viesse sobre mim. E aí quando eu olhei Jeremias 15:16, que fala: achadas as tuas palavras, logo as comi, porque elas foram gozo e alegria para o meu coração, eu comecei a orar em cima disso também. Aí depois ouvi o salmista falando que a palavra é mais doce que o mel à boca e agradável ao paladar. Então eu comecei a orar também em cima desse salmo. Depois eu comecei a orar quando o salmo falava assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Comecei a orar em cima desses 4 textos. Aí depois, sem saber, eu pensando que é para entender a palavra, falei: Pai, me dá o dom da palavra de sabedoria e de conhecimento. Eu não sabia que era um dom de revelação, né? A palavra de conhecimento, né? Eu relacionei tudo com a palavra, fiz um pacote só e orei. Depois de muito tempo que eu fui saber, depois de muitos anos que eu fui saber o que era a palavra de conhecimento, porque eu nunca vi, ninguém tinha falado sobre isso, né? Então, mas aqui ele fala como genuíno leite espiritual, né? 1 Coríntios 3, que os irmãos até já decoraram. Receba essa palavra. Olha só, 1 Coríntios 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. No versículo 1 fala que não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então o apóstolo, ele faz um paralelo, os dois, né? Da palavra de Deus como leite. Ele coloca um paralelo do mundo natural. Ele fala assim: vocês são crianças, então tem que tomar leite. Vocês não são adultos, então não pode tomar o sólido.
Então, o ensino ele tem que ser gradativo. E nós invertemos os ensinos. Nós queremos dar o sólido e não demos uma base. Então, a preocupação hoje é dar uma base para a igreja, o fundamento do Evangelho, e começando por esses princípios, né? Então, o que ele fala? Quem toma leite são crianças. Por quê? Porque não pode suportar ainda. Não tem as faculdades exercitadas ainda, com conhecimento sólido, né? E nós estamos caminhando para isso, para o caminho da maturidade. Mas nós temos que começar no fundamento. Você já parou para pensar na construção de um prédio? Se começar de cima para baixo, não tem como. Tem que ter um bom fundamento. Hoje o rapaz falou na reportagem que a casa dele foi destruída, perdeu tudo. Olha, a minha casa não tinha estrutura. E nós somos comparados com casa. A casa construída sobre a rocha ou casa construída sobre areia. Então, essas doutrinas elementares, doutrina é ensino. Muitas pessoas confundem doutrina com uso e costume. Doutrina, a tradução é ensinamento. Só isso, né? Quando eu falo assim, a minha igreja tem doutrina, eu estou querendo dizer que a minha igreja tem ensinamento, né? Então, as doutrinas que ele refere é a que está no capítulo 6, que é arrependimento de obras mortas, né? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. A base do arrependimento de obras mortas é um ensinamento. Outro ensinamento, fé em Deus. Outro ensinamento, doutrina de batismo, que está no versículo 2, o ensino de batismos, no plural. O que nós vamos entrar? Da imposição de mãos. Outro, ressurreição dos mortos. E por fim, juízo eterno. Esses 6 tópicos é a base do Evangelho. É o leite mesmo, é o início, né? Então nós vamos ver sobre a doutrina da imposição de mãos, que é a transferência. E a transferência, ela é tão importante que se você não tiver convicção de que alguém tem algo para transferir para você e você não for numa expectativa de receber, você não recebe. Muitos iam atrás de Jesus, às vezes multidões não recebia nada. Às vezes quem recebia era uma pessoa que não fazia parte nem do povo judaico, né? Como a mulher sírio-fenícia, chegou para Jesus, olha, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Aí Jesus vai, continua andando. Quando ele para, ele fala, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos, está chamando os judeus, e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher fala, olha, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Aí ela, ó, mulher, grande é a tua fé. E a filha dela foi curada. Estava horrivelmente endemoniada. Ela não estava endemoniada, horrivelmente endemoniada. E com a palavra apenas, Jesus liberou a libertação daquela menina. Na mesma hora ela foi curada. Jesus falou, vai a tua fé, né? Grande é a tua fé. A mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa. Mas vamos entrar aqui. Eu queria entrar na introdução, na palavra do próprio autor do livro, Dan Duque. Para quem não conhece, Dan Duque é um missionário. Ele fundou uma chamada para as nações, né? E o site dele é Som da Chuva. Ele é o mentor e o coordenador do evento Fogo e Glória, que acontece uma vez por ano em Belo Horizonte. Ele coloca assim: o meu desejo é que o conteúdo dessa obra seja mais do que mera informação. Irmão, informação, o povo está cansado de ouvir informação. Eu também estou cansado. Que ele possa conduzi-lo à bênção de sentir e experimentar o toque de Deus em sua vida e em seu ministério. Por isso, eu oro para que você receba a transferência da unção que essa mensagem encerra. Ele está falando para você receber um toque de unção através da mensagem contida nesse livro. Aí ele fala, o princípio da transferência tem mudado a minha vida e radicalizado o meu ministério. Tenho visto, sem exagero, o aumento de 10 por 1
nas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo no meio da minha equipe e ministério. A primeira razão é o fato de ele ter estudado as Escrituras e compreender, e ter compreendido o poder da transferência sobrenatural de Deus. E a segunda foi na experiência que ele teve pessoal de receber isso. Aí ele coloca: a unção pode ser transferida de uma pessoa para outra. A unção pode ser transferida de uma pessoa para outra. Essa transferência de unção pode fluir de diversas maneiras. Por intermédio de palavras escritas ou faladas, por meio da música, por meio da imposição de mãos, ou pela unção com óleo. Aí ele coloca encerrando: as letras desse livro passam a ser o meio usado para que eu, como instrumento de Deus, lhe transfira a unção. E creio que é exatamente isso que vai acontecer. Esse livro foi regado com orações. Portanto, leia-o com a certeza de que muito mais que um texto informativo, ele poderá ser canal de bênção, de transferência da unção. Então receba tudo o que Deus tem para você. Então eu achei importante, porque falou comigo essa palavra, porque eu sei que quem está escrevendo está orando para que essas palavras atinjam os corações de todos que tiverem acesso a esse tipo de livro. E ele começa essa introdução falando sobre a importância da transferência. Então, o capítulo 1 vai falar o poder da transferência. O poder da transferência. A primeira coisa que nós temos que lembrar, abra aí Salmo 62, 11. Alguém pode ler, quem achar, leia por favor. Outra pessoa, abra aí em Atos 1:8, né? Deixa já o Atos 1:8 e depois você vai ler. Assim que eu der um sinalzinho, você lê. Primeiro nós vamos ver o Salmo 62, 11. Alguém achou? Pode ler, tá? Como é que é aí? Repete aí, por favor, varão. Isso. O poder pertence a Deus. Isso quebra todos os altares que nós homens temos a tendência de às vezes querer usurpar a mesmo inconsciente, né? Então o poder pertence a Ele, a chamada quem dá é Ele, quem faz é Ele. Então nós temos que estar conscientes que o poder não pertence a nenhum ser humano. Ele pode ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, um pastor. Ele pode mover nos dons espirituais de 1 Coríntios 12. Ainda assim o poder pertence a Deus. A fonte primária de poder está no Senhor. Eu só posso transferir algo para a igreja, ou qualquer outra pessoa só transfere algo para a igreja se ela receber da parte de Deus. Se ela não receber da parte de Deus, ela não pode fazer nada e não pode transferir nada. Amém? Então Deus tem um propósito maravilhoso e quer fazer isso na nossa vida. E o princípio da transferência que vai chegar até nós é o mesmo princípio de Atos 1:8. Alguém lê Atos 1:8? Amém. A obra do Pai foi planejar. Jesus Cristo executou, o Espírito Santo veio trazer o conhecimento dessa obra para a igreja. E esse poder nós recebemos quando nós recebemos o Espírito Santo. A plenitude, o batismo no Espírito Santo, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o poder pertence a Deus. E é pelo princípio da transferência que ele vai chegar a mim e a você. Esse poder vai chegar a você através de transferência, ou diretamente de Deus para a sua vida, ou através de um outro ser humano, membro do corpo de Cristo, que recebeu da parte de Deus e tem a capacidade de transferir isso. E a partir do momento que você aprender a reconhecer a unção de Deus e a contar com os resultados dessa unção, você tem que reconhecer essa unção, você tem que perceber essa unção e contar com os resultados dessa unção. Por exemplo, quando Jesus fala, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome e vocês vão expulsar demônios. Você está sendo ministrado sobre isso. Você está sendo ensinado sobre isso. E nós estamos numa vida de oração. E a unção, ela permeia a igreja. E essa unção, ela está dentro de você. Deus fala que nós temos a unção do santo. A unção, ela é permanente em nós. E às vezes, foi quando nós ensinamos para um grupo de pessoas
a respeito de libertação e a respeito de cura. Então foram vários dias ensinando, vários dias orando, foi 3, 4 meses ensinando, todos, sem exceção, operaram curas e todos, sem exceção, operaram libertação. As pessoas que foram ensinadas e que entraram em oração, entraram no ambiente da unção, elas passaram a expulsar demônios, elas passaram a curar enfermos. Por quê? Porque reconheceram primeiramente a unção na vida de quem estava transmitindo a palavra. E quando você reconhece a unção, você tem a facilidade de receber. Se você não reconhecer, como você vai receber aquilo que você não reconhece? Tem um livro do Mike Murdock, ele é dessa grossura, chama-se A Lei do Reconhecimento. Alguém já leu esse livro? Não. Ele fala assim: aquilo que você não reconhece, você não celebra. Pode ser um dom, pode ser um ofício. De repente tem aqui alguém sentado ali, é um pastor, e eu não reconheço esse chamado na vida dele. E ele está com a unção na vida dele, a unção está fluindo na vida dele. Se eu não reconhecer, eu não vou celebrar e não vou participar da unção da vida daquela pessoa. Ou seja, de um mestre, ou seja, de um evangelista, ou sejam dons espirituais. Então esse livro, ele ensina do princípio de você reconhecer e celebrar, participar. Então aquilo que você não reconhece, você não celebra e você não participa. Por isso que é de suma importância reconhecer a unção. Você reconhece, você não precisa sentir a unção. Você não precisa ter evidências exteriores a respeito da unção. Então, por exemplo, se eu ouvir um programa no rádio do Dan Duque, eu conheço a vida dele e eu sei que esse homem anda quase 24 horas debaixo da unção. Se eu estou ouvindo o pastor Dave Robertson, eu reconheço que ele anda debaixo da unção. Se eu estou ouvindo o pastor Cirilo, ele está debaixo da unção. Então, quando eu reconheço, eu tenho a facilidade de usufruir daquilo que está na vida dele. E se eu reconhecer que essa unção, ela pode ser transferida para mim, eu vou tomar posse dela. Porque a lei da transferência, esse ensinamento, é justamente para você reconhecer a unção e receber essa unção. Então, a partir do momento que aprender a reconhecer a unção de Deus e a contar com os resultados dessa unção, eu não só vou reconhecer, mas eu vou ter uma expectativa de que algo vai acontecer. O Dan Duque, ele falou assim: passei a discernir que estava recebendo algo do Senhor quando aquele homem de Deus impunha suas mãos sobre mim. Eu aprendi a crer e a esperar bênçãos específicas, como a intrepidez por meio da transferência. Ele foi ministrado durante algum tempo, o pastor Dan Duque, durante todo o mês de novembro de 1993, e foram cultos, durou o mês inteiro, e esses cultos eram de 2 horas, 3 horas e até 5 horas esse culto. Um culto banhado da unção de Deus e do poder de Deus. Um culto que tinha um início, mas não tinha uma previsão para terminar. E ele aprendeu durante um mês inteiro, nesses cultos, a crer e a esperar as bênçãos específicas de Deus. Depois de vencer, isso, por meio da transferência. Então ele aprendeu a receber isso, e ele queria receber coisas específicas como intrepidez por meio da transferência. Então vamos ver lá em Marcos capítulo 5, o primeiro texto que nós vamos ver a respeito da transferência, que é da mulher com fluxo de sangue, né? Vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 24 até o versículo 34. Marcos capítulo 5, 24 a 34. Diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior.
tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Um livro excelente que impactou a minha vida, a vida de outros pastores, e vai falar sobre unção. Chama-se a unção que cura. Ele vai falar da unção tangível, que você sente. A pessoa que recebe sente, e a pessoa que está transmitindo sente também às vezes. Nesse caso aqui, Jesus reconheceu imediatamente que dele saiu o poder. Então ele sentiu essa unção tangível sendo transferida para alguém. E essa mulher, quando tocou, ela sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. E também ela sentiu essa unção tangível, né? Então a primeira coisa, nesse texto, a mulher, ela venceu a multidão, primeira coisa. Ela não poderia estar ali no meio dessa multidão, porque ela estava com hemorragia, e no caso dela, ela seria tida pela lei como imunda, impura. Então ela não podia estar ali naquele lugar, muito menos no meio de uma multidão. Então a primeira coisa, ela venceu a multidão. Segunda coisa, ela chegou ao lugar onde Jesus estava. Onde Jesus estava. Nós precisamos atrair Jesus para os nossos lugares, na nossa reunião, na igreja, aqui nesse local, nesse espaço, atrair a presença de Jesus na nossa casa, na nossa devocional, nossos momentos de adoração e de intimidade, estar a sós com Ele. Essa mulher, ela chegou aonde Jesus estava, e ela havia predeterminado o que haveria de receber. Então ela já tinha predeterminado: se tão somente eu tocar na orla das vestes, eu serei curado. Então ela foi, porque ela reconheceu a unção na vida de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela não foi lá porque viu Jesus passando, não. No versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ela ouviu falar da fama de Jesus, e quando ela ouviu falar, ela deu crédito no testemunho. Então ela reconheceu esse ministério de cura na vida de Jesus. Simplesmente, ela reconheceu que Jesus curava as pessoas, que Jesus tinha uma capacidade de curar as pessoas. E essa capacidade nada mais é do que a unção do Senhor. Então vamos sair do cronograma desse texto, vamos para outro aqui, Atos 10, 38, só para fixar essa questão da unção na vida de Jesus. Atos 10, 38. Eu decorei até essa espontânea diante do trono, né? Cantava ela completa, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, né? Aqui está falando, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele não curou porque ele era Deus. Ele curou porque ele era um homem que andava na plenitude do Espírito de Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória como Deus. Ele estava na terra como um homem cheio do Espírito Santo. Tanto que ele só começou o ministério dele após 30 anos. Ele começou o ministério dele quando o Espírito Santo desceu e o revestiu de poder ali no Rio Jordão. Então, Jesus foi ungido para curar. Então essa mulher, mesmo não sabendo nada a respeito de unção, ela creu no ministério.
ela creu que Jesus ia curar, ela ouviu falar de Jesus, e ela falou determinado, olha, então se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela reconheceu, e além de reconhecer, ela estava esperando a cura, ela foi para receber, né? Agora, Atos capítulo 3, de 1 a 10. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Grave isso aí, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Graças a Deus. Olha, irmãos, a gente lendo é uma coisa, mas você tentando vislumbrar o ambiente, o povo ficou admirado e assombrado com esse acontecimento, porque eles conheciam esse coxo. Ele era coxo de nascença e ele tinha cerca de 38 ou 40 anos. Então o povo conhecia esse coxo e ficaram assombrados com isso. Agora, um ponto que eu gostaria de deixar para os irmãos é que, na simplicidade, sem buscar cunho teológico, o grego, os contextos, o coxo esperava receber alguma coisa, uma esmola, seja ela qual fosse. Ele esperava receber alguma coisa. É uma verdade muito simples, mas, contudo, bastante profunda. É uma verdade simples, mas é profunda. É tão profunda que o autor coloca aqui: quantas pessoas você supõe que vão para a igreja todas as semanas sem esperar receber alguma coisa? Só para bater o cartão, tirar o peso da consciência. Eu fui para o culto de domingo, eu fui para quinta-feira. E vão, voltam, passa meses, passam semanas, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e virou uma rotina. Então nós não esperamos milagres, nós não esperamos acontecimentos extraordinários, manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus, nós não esperamos manifestação do poder de Deus, nós não esperamos uma cura. Muitas vezes nós vamos para a igreja e não esperamos, não vamos numa expectativa. Esse coxo, ele estava esperando. E o Danduque, ele coloca: durante os meus 30 anos de ministério, centenas de pessoas já se aproximaram de mim pedindo oração, sem esperar receber alguma coisa em retorno. Queriam apenas uma oração, e foi exatamente isso que receberam, uma oração, nada além disso. Ele chegou para um grupo de pessoas, e tinha pastores e os obreiros, e ele perguntou: vocês querem receber uma oração ou uma transferência? Aí o povo, sem entender nada, ficou calado. Aí ele explicou: se vocês quiserem oração, eu vou fazer uma oração. Se vocês quiserem uma transferência, estou dizendo, vocês querem receber um toque de Deus. Quando eles entenderam um toque de Deus, todos foram unânimes em responder: não, nós queremos um toque de Deus. E quando o Danduque ministrou, todos caíram no chão sob o poder de Deus, e o pastor ficou como embriagado e fora de si. Porque foi falado a respeito da diferença entre uma oração e uma transferência de poder. Uma transferência pode ser de dons. Paulo fala: olha, reavive o dom que há em ti, que te foi dado por imposição de mãos.
ou transferência do próprio Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre os efésios, eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas e a profetizar. E eles nunca tinham ouvido falar sequer que existia o Espírito Santo em Atos 19. Então, é importante, enquanto você lê esse livro, tome a decisão de receber alguma coisa enquanto você lê. Por isso que é bom você adquirir esse livro. Da mesma forma, espere receber algo de Deus da próxima vez que você for à igreja. Sempre que receber uma ministração, espere receber alguma coisa. Isso é fundamental. Não negligencie essa simples mensagem. São as coisas simples que abrem caminho para as mais profundas. A necessidade de ter uma fé simples e ingênua jamais será superada. Quando você estiver recebendo uma ministração, seja por intermédio de uma fita cassete, que essa mensagem foi gravada em fita cassete, ou de um livro, ou de uma pessoa, espere o retorno. Tenho aprendido a fazer isso em qualquer culto que eu esteja, seja em qualquer lugar, ou a que hora for, eu recebo o quinhão que Deus tem para mim. Por intermédio de quem ministra o dom de Deus, na unção do Espírito Santo, recebo parte do que ele tem por meio da fé. Em pouco tempo, a pessoa que ministra é sobrenaturalmente atraída e vem até mim, embora tenham outras centenas ou milhares de pessoas presentes. Isso aconteceu comigo no seminário Vida no Espírito, no Gama, no segundo seminário que eu fui lá. O que aconteceu? Eu estava tão concentrado em Deus, que eu falei, se o senhor tem algo para mim aqui, o senhor vai trazer o pastor Heber até aqui, ele vai impor a mão sobre mim. Eu não abri minha boca. Irmãos, estava cheio, e eu não estava nas primeiras cadeiras, eu estava lá na última fileira, praticamente as 3 últimas, eu estava numa dessas 3 últimas fileiras. Foi quando o pastor Heber encarcou a mão na minha cabeça, tomei até um susto, não foi nem 1 minuto, não demorou 1 minuto, foi o tempo suficiente dele sair daqui e ir para lá, e ele colocou a mão sobre a minha cabeça e profetizou sobre a minha vida, e falou aquilo que estava dentro do meu coração. Então, quando a gente está numa expectativa de receber algo, seja em qualquer lugar onde há uma pessoa ungida, capacitada por Deus para transmitir, transferir algo, seja no ensinamento, ou seja numa ministração de avivamento, ou seja numa ministração de uma palavra, há uma unção por trás disso, e há um propósito, e há um objetivo. Deus, ele quer transferir algo para você. Imagina você estar tendo um ensinamento. Às vezes, você não espera nada, mas através do ensinamento, Deus abre o entendimento espiritual. A sua mente, ela abre um entendimento que você jamais pensou que teria. Olha, quando Paulo chegou no lugar que parecia um lugar de oração, e ele começou a expor a palavra, Lídia estava ouvindo a palavra, e Deus abriu o entendimento de Lídia, e ela compreendeu o Evangelho, ela se converteu naquele momento, falou, olha, eu não sou digno de receber vocês na minha casa, mas passem lá. E ela constrangeu o apóstolo Paulo a ir à casa dela. Mas Deus abriu o entendimento dela. A exposição da palavra, ela abre o entendimento. Jesus, ele investiu muito no ensino. Ele ia para a sinagoga, era costume ele ensinar. Paulo arrazoava as escrituras junto aos judeus nas sinagogas e diante dos gentios. Então, o mínimo que você pode esperar receber numa ministração de ensino é os seus olhos espirituais abrindo para alguma verdade espiritual que vai ser aplicada na sua vida. É cura, ou é libertação, ou é transferência, ou é batismo no Espírito Santo, ou é uma transmissão de algum dom. Mas esse princípio é importantíssimo. Pensa nessa mulher, 12 anos, doente. Eu, no caso dela, teria perdido todas as esperanças. Se ela nunca tivesse ouvido falar da fama de Jesus, provavelmente ela não seria curada e ia morrer mesmo, porque ela tinha gastado tudo, ela vendeu todos os bens que ela tinha. 12 anos. Você pega um contexto de você ver uma pessoa com esse problema hoje, essa pessoa vai no hospital de base, não consegue nada. Começa a vender carro, casa, pega os melhores médicos. Eu conheci um homem que
ele ficou doente, ele adoeceu aqui, pegou um jato particular, foi bater em São Paulo, não voltou. Ele não voltou, porque a medicina não pôde fazer mais por ele. E essa mulher, ela estava numa situação também crítica. Ela foi nos melhores médicos, ela vendeu tudo que tinha, e ninguém deu solução para ela. Quando ela ouviu uma simples mensagem, um testemunho, ela ouviu falar de alguém famoso chamado Jesus de Nazaré, que estava curando pessoas, estava libertando pessoas. Isso foi o suficiente para ela ir atrás do Senhor Jesus Cristo. Quando ouviu falar que ele estava passando, ela venceu o preconceito, venceu tudo, e ela foi determinada a receber. Se eu conseguir chegar até lá e tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Porque naquele homem, ela não sabia, mas ela reconhecia que a cura estava com ele. Ela não falou assim, a unção, mas ela reconheceu a unção. Ela reconheceu que ele curava. E ela tocou, esperando receber, e ela recebeu justamente aquilo que ela estava esperando. No caso do coxo, ele estava olhando no plano natural, pedindo a esmola. Pedro falou, olhe atentamente para nós. Aí ele pegou e fitou os olhos, e ele os olhava atentamente. O apóstolo falou, olhe atentamente para nós. E aqui fala, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então isso gerou uma expectativa. Pedro e João poderia ser mais uma pessoa que enfiasse a mão no bolso, jogasse uma moeda, Deus te abençoe e entrasse. Mas como Pedro estava cheio do Espírito Santo, a unção estava sobre ele, ele mudou a história daquele homem com uma palavra, olha, olhe para nós atentamente. O homem parou, olhou e esperou receber algo. E aí Pedro vai e fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E ele saltou de uma vez. Então esse é o segredo. Reconhecer a unção de Deus. Segunda coisa, fica na expectativa de receber. Sempre. Irmãos, hoje não acontece, mas antes acontecia que eu tinha uma expectativa muito grande. E eu ia para a oração nesse sentido. Até esqueci, estou lembrando agora porque estou ministrando. Mas houve uma época da minha vida, todo CD que eu colocava para tocar, eu reconhecia a unção que estava no CD e sabia se ele era ungido ou não. E o manto vinha sobre mim. E eu sentia fisicamente, como fosse uma capa caindo sobre mim. Nos períodos de oração, eu tinha longos períodos de oração, e eu já orava muito em outras línguas, e ali eu colocava o CD ou em casa, mas eu ia numa convicção tão grande, que eu sentia um manto de unção. Quando a Ana Paula falava, Senhor, agora toca nas pessoas, esses instrumentos que nós oramos aqui e tal, e começava aquele som só do instrumento, irmãos, eu sentia unção na hora. Eu sentia unção na hora. Então sempre, eu ouvia muitos DVDs, pastor Cirilo, ouvia muitos DVDs do Dave Roberts, do pastor Irineu, e quando eu me posicionava de frente à televisão, eu não queria ver nem outro tipo de barulho. Eu concentrava ali, não levantava, e absorvia tudo aquilo no meu espírito. E nas coisas de Deus, eu já me concentro mais ainda na expectativa de que eu vou receber alguma coisa. Esse livro, eu já li ele algumas vezes. E esses dias que eu vou estar ministrando, eu vou estar estudando e vou estar ouvindo a mensagem em áudio para absorver a unção e transmitir com propriedade o que Deus tem para essa igreja local. Entregar ao Espírito de Deus. Então, fique na expectativa. Nós fomos para um acampamento na igreja, a igreja foi a um acampamento. Nesse acampamento aconteceram muitas coisas maravilhosas lá. E aí, a minha visão em relação à igreja mudou completamente. O acampamento terminou no domingo de manhã. Foi sexta-feira, sábado, domingo de manhã terminou. E aí cada um foi para sua casa e voltamos para a reunião novamente. Irmãos, quando chegamos na reunião, foi como se nunca tivéssemos pisado no acampamento. Sabe por quê? O foco das pessoas estavam lá. E quando chegaram lá no templo, não tiveram a mesma expectativa do que quando chegaram no acampamento. E aí, uns chegaram atrasados, que tinham que estar ministrando louvor, outros que estavam para interceder chegaram atrasados. E o culto foi um culto totalmente normal,
foi como se não tivéssemos pisado lá naquele acampamento e no mesmo dia. Por quê? Porque a expectativa estava num local, num ambiente. A nossa tendência é quando nós vamos para o monte, vou para o monte agora, vai ter reteté, você vai na expectativa. Mas quando você vem para um local como esse, a nossa tendência é vir, receber a palavra e ir embora. E às vezes não esperar nada acontecer. E eu quero ter essa expectativa a cada dia de que algo vai acontecer. E quando a mão vier sobre você para impor sobre a sua vida, eu creio que nós vamos ter momentos assim, daqui para frente. Espere receber. E você vai sair abençoada. Deus vai ministrar sobre a sua vida. Então vamos ficar por aqui. E eu vou pedir esses livros. Eu preciso saber quem vai querer. E nós vamos estudar capítulo por capítulo, tá, irmãos? Eu vou só dar uma resumida para os irmãos, para vocês saberem a importância desse ensinamento. Olha, o escritor aos Hebreus, eu tomei um choque, que quando ele falou que isso aqui é princípios elementares. Irmãos, eu passei 15 anos dentro de uma igreja, eu não sabia que eu poderia, independente se eu fazer obra ou não fazer, só pela fé, se alguém colocar a mão em cima da minha cabeça, eu poderia receber dons espirituais. Paulo fala, Timóteo, reavive o dom que é em ti, que te foi dado através da imposição de mãos. Então, dons, irmãos, vocês vão receber. Deus pode trazer diretamente sobre a sua vida, mas quando tiver uma ministração específica, hoje Deus vai ministrar dons aqui e tal, se você quer ser renovado, se você tal quiser vir aqui da frente, venha, saia do seu lugar convicto que está sendo acionada uma lei espiritual, através da imposição de mãos, onde pode ser transferido na sua vida um dom espiritual na hora. Ah não, irmãos, vamos orar hoje pelos enfermos, né? Baseado aqui em Marcos 16, diz que em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Saiba que quando a mão está sendo posta sobre você, nesse contexto, você pode receber uma transferência de unção de cura imediata na sua vida. Ah, eu conheci uma irmã de uma igreja que dá muita ênfase sobre falar em línguas, mas não assim numa prática. Mas o batismo em si, faz campanha e tal. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não oro em línguas, até espantei hoje. Falei, você não ora em línguas? Não. Você não é da igreja tal? Sou. Mas por quê? Porque ela foi ensinada que ela tinha que fazer alguma coisa para receber. Sendo que em Atos capítulo 19, o povo não ouviu falar do Espírito Santo. Paulo explicou ali na hora, impôs as mãos, e eles receberam o batismo do Espírito Santo imediatamente. Por isso aquela mensagem de graça. Jesus fez, eu apenas recebo pela fé. A imposição de mãos faz isso. A imposição de mãos, ela transfere a autoridade. Então é isso que nós vamos estudar, para que quando você estiver recebendo a ministração e alguém te chamar à frente, você vai estar estimulado a sair, reconhecer a unção e falar, eu vou receber, eu não estou nem aí, eu vou receber. Nos congressos do pastor Heber, eu não estou nem aí, eu não sou pastor, mas geralmente os irmãos estão acostumados a me ver, eu sou um dos primeiros que vou para lá. E já escoro lá na marquisezinha assim, para ficar no jeito dele botar a mão em mim lá, e geralmente ele põe, quase todo culto, ele põe a mão sobre a minha cabeça lá. E eu vou para receber, e ele sabe disso. Embora eu não tenha falado com ele, mas ele percebeu que eu vou para receber. Eu podia ficar na minha, não estou orando, não está bem, aleluia. Não, mas aquele homem tem algo para transferir para a minha vida. Os irmãos orando por mim ontem, a irmã Ana estava orando por mim ontem, eu recebi da irmã. Quando o José de Arimateia botou a mão sobre mim, eu fiquei mais alegre, falei, eu vou receber mais. E eu recebi mais da mão do José de Arimateia, a oração que ele fez por mim ali. Mas as pessoas muitas vezes ficam sentadas, não vêm à frente por falta de entendimento mesmo. Porque elas não foram estimuladas a ter uma expectativa, elas não foram estimuladas a reconhecer uma unção, e não foram estimuladas a saber que ela pode também receber, né? E aí elas ficam lá 1 ano, 2, 3, e aí, como é que você está? Estou indo, né? Estou sobrevivendo no Evangelho, né? E eu só quero ir para o céu. Tem muito mais do que céu para você aqui na terra. Tem a sua chamada, tem unção, tem a plenitude do Espírito Santo para você, tem intimidade com Deus na sua vida. Amém?